tenho uma paixão pela palavra, sabe? Ela me chama todas as horas, todo dia, toda noite. E eu deito, levanto. E aquilo é uma coisa preciosa, como uma mulher bonita. Sob o canto do Bate-Num-Quara, nasceu o Cabeludinho, bem diferente de Iracema, desandando pouquíssima poesia. O que desculpa a insuficiência do canto, mas explica a sua vida, que juro ser o essencial. Venho de um Cuiabá, garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Eu acho que se o Manuel não existisse, deveria ser inventado. O Manuel de Barros mostrou que é possível conquistar o mundo com as palavras. Ele é um encantador de palavras. Para mim é o maior poeta brasileiro vivo. Tá? E um dos maiores poetas da língua portuguesa, não tem a menor dúvida disso. Para mim o Manuel é tudo que falta, eu acho que, ou melhor, tudo que faltava nesse mundo. Manuel é um homem que vive a poesia. Ele só sabe ver o mundo através do prisma poético. Como é que se deixa passar uma figura dessa sem ser divulgado, mais divulgado e conhecido? Porque é uma honra nacional, né? A gente tem que tirar o chapéu, tirar a peruca, tirar tudo para ele, entendeu? Manuel, eu acho que por hoje deu. Por hoje deu, graças a Deus. Graças a Deus. Advogado, fazendeiro, poeta de profissão. Mais de 25 livros publicados. Paixão pela Palavra, a série que conta em 5 episódios a vida e a obra de Manuel Venceslau Leite de Barros, ou simplesmente Manuel de Barros. Depois que atravessarem o muro e à tarde, os caracóis cessarão. Ah, como serão ardentes nos caracóis os desejos de voar. Caracol é uma solidão que anda na parede. A solidão dos caracóis. Não é à toa que o caramujo é um dos símbolos mais recorrentes na obra do poeta. Fazer Manuel de Barros sair desta casca não foi nada fácil. Registrar a palavra falada dele, menos ainda. Mas a gente conseguiu em 2 ocasiões, em 2007 e em 1992. E é aí que começa a nossa história. Esse negócio de entrevista falada, só você que conseguiu. Eu nunca fiz isso. A palavra falada não tem pudor. O silêncio é a casta flor do amor. Isso eu descobri em Confúcio, não sei porquê, eu estava lendo um livro sobre Confúcio e descobri isso. A palavra falada não tem pudor, não tem. E para mim, a palavra falada não me deixa assim à vontade. Eu sempre, mesmo que eu esteja falando com você, parecendo que eu sou escritor natural,
Mas a minha capacidade de inventar não funciona. A boca desarruma os vocábulos na hora de falar e os deixa em lanhos na beira da voz. Por isso não falo com máquina. Até 1992, Manuel só tinha dado entrevistas por escrito. Mas, aos poucos, o caramujo foi saindo da casca e ficou tão à vontade que acabou convidando nossa equipe para conhecer seu gabinete de trabalho, ou lugar de ser inútil, como ele diz. Você faz poesia sempre num lugar só, Manuel? Como no lugar só? Você costuma fazer aqui? Só aqui. Só aqui? Só. Eu só escrevo a lápis. Se tem borracha aqui, ó. Lápis, borracha, apontador. Tudo aqui, os lápis, vou gastando. Só para fazer esse livro, eu já gastei isso aqui tudo. Eu não tenho mania de fazer rascunho nesses caderninhos assim, né? Os caderninhos. Eu faço rascunho. Eu tenho milhares de caderninhos. Eu sou um fazedor de frases, sou um sujeito apaixonado de fazer frases. Então você pega essas frases e depois eu monto o poema, sabe? Vocês editam, né? Monta aqueles pedaços que interessam, corta, joga fora e tal. E eu faço isso em poesia. Exatamente. Minha poesia são pedaços, né? Eu acho que tudo que é feito de pedaço deve ser amado, né? Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar, na poesia ou na geral. Afinal, a poesia para mim é essa frase aqui: poesia é voar fora da asa. É isso. É esse encantamento que você também... Você se encanta, mas não explica. Tem um encantamento isso, não tem? Tem um encantamento infantil, voar, inocente. Poesia é voar fora da asa. Eu acho isso. Manuel, você me falou isso em 1992. Você estava com 75 anos. Nós estamos em 2007, você está com 90 anos. Está valendo o que você disse? Vale, claro, vale. É evidente. Eu aprendi mais alguma coisa e pensei mais alguma coisa e descobri mais alguma coisa em matéria de poesia. E eu não tenho noção de datas. Não gosto, inclusive, eu preferia ser uma árvore para não ter adversário. Eu não sou biografável, porque realmente eu sou um sujeito desnutrido de atos. Nem toco harpas, só uma viola quebrada, surda como uma porta, mais nada. E nenhuma cidade disputará a glória de me haver dado à luz. Falo da vida de um menino do mato sem importância. Isso não tem importância. Nunca fiz grandes coisas, né? Então não tem biografia para você. O que vai falar do Manuel de Barros? Está lá na poesia. Não sou biografável. Ou talvez seja em 3 linhas. 1. Nasci na beira do rio em Corumbá. 2. Passei a vida fazendo coisas inúteis. 3. Aguardo um recolhimento de conchas. E que seja sem dor, em algum banco de praça, espantando da casa as moscas mais brilhantes. Espantando as moscas mais brilhantes. É isso mesmo. Eu digo que nasci em Corumbá, mas eu nasci mesmo em Cuiabá. Eu digo que nasci em Corumbá porque meu cordão umbilical está enterrado lá em Corumbá. A minha infância passei em Corumbá. Ah, como é bom a gente ter infância. Como é bom a gente ter nascido numa pequena cidade banhada por um rio. Como é bom a gente ter jogado futebol no Porto de Dona Emília, no Largo da Matriz. E se lembrar disso agora, que já tantos anos são passados. Como é bom a gente lembrar de tudo isso. Lembrar dos jogos à beira do rio, das lavadeiras, dos pescadores e dos meninos do porto. Meu pai foi capataz de uma fazenda de um irmão dele. Mas ele era advogado, ele era todo colarinho. Ele não mexia lá não. Então ele mandou buscar meu pai lá em Cuiabá, que era um homem que entendia disso, sabe? Entro na casa onde nasci. Logo sinto fluir de mim a imagem de meu pai. Ouço bem seu chamado. Sinto bem sua presença e reconheço o timbre de sua voz.
Venha, meu filho, ver a força obscura da terra que os frutos alimenta. Vamos ouvi-la e vê-la. Eu não sei se era a infância que era feliz, ou se eu sou mais feliz agora, na quinta infância, né? Na infância da velhice, né? E o mano, numa ocasião, pegou uma ema, até, isso eu me lembro bem, pegou uma ema no campo, pequenininha, amansou a ema. E a gente ia para o curral tomar leite montado na ema. A nossa infância lá mais era de cavalo, era de bezerro, de montar em bezerro, e nós chegamos a essa perfeição de montar na ema. A gente sabia que a ema quase voa no correr, que a ema racha o vento no correr. Eu tinha era vontade de rachar o vento no correr. Eu fui criado no chão, né? Minha mãe lavava, passava, cozinhava, e ela não podia estar com criança no colo e tal, né? Eu hoje amo as pobres coisas do chão porque fui criado com elas. Vou usar uma expressão manuelina. Ele escreve com infância, até hoje. Né? É muito alegre. No quintal, a gente gostava de brincar com palavras mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras. O inseto é maior. O que parecia um despropósito, para nós, não despropósito. O que comanda a poesia em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, é a infância. É uma coisa gratuita, tanto que não se vende, né? Tudo que serve para coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. A poesia é um negócio de criança, ou de louco, ou de bêbado. É uma coisa lúdica, né? De pessoas que já progrediram para a árvore, né? Meu avô ainda não estava morando na árvore. Se arrastava sobre um couro encruado no assoalho da sala. Em 1913, uma árvore começou a crescer no porão por baixo do gramofone. Os morcegos de certo levaram a semente. Um guri viu o caso e não contou para ninguém. Eu estaria com 7 anos quando a árvore furou o telhado da sala e foi frondear no azul do céu. Meu avô agora estava bem, sorrindo de pura liberdade, pousado nas frondes da árvore, ao ar livre, com o seu gramofone. Tem muita gente que já progrediu para a água, para a árvore, para a natureza de um modo geral. Essas pessoas são puras, simples. Uma palavra está nascendo na boca de uma criança, mais atrasada do que um murmúrio. Não tem história nem letras. Está entre o coacho e o arrolo. Eu acho que o Manuel nunca saiu da infância. E se olharmos pela sua poesia, isso fica muito evidente. Porque o Pantanal não está presente na sua poesia como imagem, como uma visão cinematográfica. Ela está presente pelas raízes de tudo que ele faz, de tudo que ele escreve. Eu sou o segundo filho. Eu sempre tive um desejo de estudar, de aprender, e de sair de perto dos meus pais, sei lá, para aprender mais. Tinha um irmão que falava para mim assim, ele já morreu. Ele falava para o meu pai, para minha mãe, ele dizia assim: eu não sei o que o Nequinho quer, meu apelido é Nequinho. Eu sei o que o Nequinho quer. Por que só ele que nasceu com esse troço? Ele fica gostando de ler. Nós todos estamos aqui na fazenda, dando duro, pegando na enxada e com esse cara fica nesse negócio, insistindo nesse troço aí, o que é? Aí ele mesmo chegou, pensou e disse assim: isso é o dom. É o dom. É o dom. Ele disse: é o dom. Então, eu tenho esse dom, né? Hoje completei 10 anos.
fabriquei um brinquedo com palavras. Minha mãe gostou. É assim, de noite o silêncio estica os lírios. Eu tinha sido alfabetizado lá no Pantanal por uma tia minha, irmã da minha mãe. Me alfabetizou, me ensinou a ler, a escrever meu nome, a escrever os números. E aí eu fiquei livre ali, mas eu cutucava meu pai, chateava minha mãe o tempo todo que eu queria estudar. Aí o meu pai me mandou interno, primeiro aqui para Campo Grande. E nesse internato foi que eu fiz até o curso, o 4º ano primário. E daí eu fui mandado para o Rio de Janeiro. Vivi 40 anos no Rio de Janeiro por conta dessas cutucações que eu fazia no meu pai. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentando. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhuns, até que não me achei e fui salvo. Eu não tive uma adolescência muito boa, porque eu passei 10 anos no colégio interno. Não era uma coisa torturável, não fui torturado no internato, até gostava, mas não era o que se chama comumente de fase feliz, né? Mas era uma fase importante porque era a fase de aprender. E eles tinham lá uma biblioteca fabulosa, sabe? Domingo e sábado eu era um dos internos que nunca saía para lugar nenhum. Não? Ninguém me buscava. Meu pai morava lá no Pantanal, minha mãe morava no Pantanal, ninguém me buscava lá para sair, para ir ao cinema, um troço. Eu ficava lá jogando futebol o dia inteiro e passei 7 anos desse jeito. No recreio havia um menino que não brincava com outros meninos. O padre teve um brilho de descobrimento nos olhos. Poeta. O padre foi até ele. Pequeno, por que não brinca com seus colegas? É que eu estou com uma baita dor de barriga desse feijão bichado. Rio de Janeiro, 1929. Manuel de Barros era apenas mais um estudante do interior matriculado num colégio de padres da capital. Longe da família e dos amigos, Nequinho estava prestes a descobrir uma paixão intensa que o acompanharia pela vida inteira. Nessa época, o garoto Manuel tinha 13 anos, uma idade cheia de revelações. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo. Corrombar no parede. Meu castigo era ficar em pé de frente a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas. O padre repetiu. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido e li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário e fiz de montão. Eu tive um verdadeiro orgasmo, né? Eu achei que aquilo para que eu servia, era para aquele negócio. Eu li todo Vieira quase, no parede, decorando. Sabe, porque era um gosto muito especial. Eu até achava que devia fazer mais pecado para poder ir para o parede, né? Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também, eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Para mim, o Vieira foi uma salvação do castigo, não foi castigo. Estão estas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. Parou o vento, caiu. Os vivos, pó. Os mortos, pó. Os vivos, pó com vento, e por isso vãos. Os mortos, pó sem vento, e por isso sem vaidade. Esta é a distinção.
e não há outra. Era um fazedor de frase, o Vieira, né? Você sacrificava tudo. Sacrificava todas as verdades. Tanto se você lê o Vieira, você não vira católico, não. Você vira um escritor. Eu comecei a ficar empolgado quando eu conheci o que era a literatura. Aí eu comecei a indagar dos padres, pedi aos padres que me dessem outro tipo de literatura. Aí eles foram me dando. Só não me deram essa de Queiroz no fim, né? Não me deram essa de Queiroz, porque eles diziam que essa era fecinino. 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 Essa palavra é engraçada, né? Fecinino era corrompido, né? Sei lá, alguma coisa de sexual, né? Sensual, né? Fecinino. Fecinino. Eles diziam isso. Mas eles mesmo liam, né? Porque como é que eles iam saber que era fecinino? Só Mané de Vaz não podia ler. Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina. Eu senti, desde o colégio, que eu tinha o dom de escrever. Eu tenho uma paixão pela palavra, sabe? As palavras, elas me seduzem. É um vício. Eu acho que é uma tara. Viu? Toda manhã eu tenho que escrever. Eu me completo, eu acho que isso é uma das coisas que me completam, né? Porque o ser humano é um ser de incompletudes. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. A palavra que manda em tudo, é que está mandando em tudo. Porque ela abrange tudo. E se o homem não tem caráter, ela abrange a falta de caráter do poeta. Se ele tem caráter, ela abrange o caráter. Ela se expressa através desse cara que tem caráter e faz o estilo dele, né? Eu sei que ela tem poderes, né? O que não sei fazer, desconto nas palavras. Entesouro frases. Por exemplo, imagens são palavras que nos faltaram. Poesia é a ocupação da palavra pela imagem. Poesia é a ocupação da imagem pelo ser. Eu sou um fazedor de frases, sou um bom fazedor de frases. A única coisa que eu sei fazer é frase, rapaz. Não sei, nunca aprendi a fazer mais nada. A mulher disse que se botar um martelo na minha mão, eu quebro o dedo. Não sei mesmo. Não sei, não aprendi, não sei. Eu sou meio desajeitado. Memórias Inventadas são os novos livros do poeta. Esse livro, Memórias Inventadas, é uma coisa que a gente vai produzindo texto com muita preocupação literária. Sendo literária, é muito mentirosa. Há muita mentira disso tudo, inclusive da invenção. É inventado por isso, porque ela vem de muitos lugares e de muitas infâncias que não sejam a minha só, sabe? A minha só não tem muita graça. Ela só não é chata quando ela se torna literatura. Em 1992 eu estava aqui nessa sala com você, o sol estava se pondo lá fora e você escrevia: mais tarde, um homem vai tocar uma flauta para inverter os ocasos. Pois é, há muito tempo isso, faz 15 anos por aí, né? Isso, 92. Mais tarde um homem
O homem tocará a sua flauta para inverter os ocasos. Ele já está velho, né? É a fonte da juventude. É, para voltar, né? Essa criança. Para voltar a ser criança. É a fonte da juventude. Foi a partir daí que eu descobri a semente da voz. Daí para cá é que a minha poesia começou a ser mais infantil. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Eu acho que para ler Manuel de Barros, a gente precisa ter alguma coisa dentro para aproveitar. Ele brinca com as palavras, né? Faz as combinações mais inesperadas e todas elas têm um cunho poético, né? Às vezes eu estou lendo um livro, é pouco, guardo para ler no outro dia. Então, tamanha a viagem que o livro do Manuel nos transporta. E o Manuel resiste, e resiste mesmo, né? Está com 90 anos, e a cada ano um novo livro, e cada livro alguma coisa que tem da repetição, repetir até ficar diferente, mas que tem sempre um passo assim adiante, num projeto muito coerente, assim. Que teus livros continuem inspirando poetas pelo mundo inteiro, como já tem acontecido. Viva Manuel de Barros, viva! Viva a poesia brasileira! O que manda no mundo é a palavra, viu? Paixão pela Palavra. Uma parceria Nonsense Produções CNN.